Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva assim bem diferente sobre as quedas dramáticas do Bitcoin. Vamos deixar as manchetes um pouco de lado para investigar a mecânica interna que, olha, realmente move os preços. Vamos nessa? Que tal essa frase para a gente começar, hein? A ideia aqui é que o gráfico de preços não tem a ver com economia, mas sim com psicologia. Ele não é um mapa de valor, mas sim uma espécie de zona de abate, onde o objetivo é um só: caçar a liquidez de quem está mais fraco no jogo. E aqui está o ponto central. É uma mudança completa de paradigma. Aquela visão comum, sabe, de que o preço reflete o valor, isso é simplesmente jogado pela janela. No lugar, aparece uma visão bem mais sombria. O mercado como um sistema que foi projetado para buscar e consumir liquidez. E a volatilidade? Isso não é um bug não. É a principal ferramenta para fazer a coisa toda acontecer. Isso muda completamente o que a gente pensa que é uma quebra de mercado. Não é o Bitcoin perdendo valor. É um mecanismo quase darwinista em ação. O sistema se purgando, sabe? Limpando os especuladores que estão super alavancados, as famosas mãos de alface, para que o capital se consolide nas mãos de quem joga o jogo a longo prazo. Tá. Mas como essa tal limpeza profunda acontece na prática? Que máquina oculta é essa que orquestra essa transferência forçada de ativos? Bom, tudo começa com essas duas ferramentas aqui. A alavancagem. Ela permite que as pessoas apostem muito, mas muito mais do que elas realmente têm, transformando o mercado num verdadeiro castelo de cartas. E a liquidação? É a força da gravidade que derruba tudo quando o vento sopra. É aquele gatilho automático que começa a cascata de perdas. E aqui está o processo, passo a passo. Isso não é aleatório não, é pura engenharia financeira. Os grandes players, as tais baleias e as próprias corretoras, elas têm os dados. Elas sabem exatamente qual preço vai acionar bilhões em vendas, vendas forçadas, e aí elas criam a pressão necessária para chegar lá. O resultado? Uma transferência de custódia, só que disfarçada de volatilidade de mercado. E por que as corretoras participariam disso? Simples, porque elas lucram, e lucram muito. Elas dão o campo de caça, os dados e, o mais importante, elas ganham uma fortuna com as taxas de liquidação, que são altíssimas. É um sistema perfeitamente alinhado para que a casa sempre saia ganhando. Certo. Mas no meio desse caos todo, dessa manipulação, existe algum piso real? Algum valor fundamental? A resposta é sim. E essa base de valor não está nos gráficos, mas no mundo físico. Esse número aí, $116 mil, ele representa o custo justo de mineração para um Bitcoin. É o custo real mesmo, de eletricidade, de hardware, para criar uma moeda nova. Essa é a âncora do Bitcoin no mundo real. E essa analogia do bife olha, perfeita. Pensa bem, quando o preço de mercado cai para, digamos, $70 mil, enquanto o custo para fabricar um novo está em 116 mil, isso significa que o ativo está sendo vendido com prejuízo para o produtor. O mercado pode até ser irracional no curto prazo, mas a física e a economia da mineração, elas criam uma base sólida. Então, essa âncora física funciona como uma força da gravidade. A manipulação de curto prazo não consegue quebrá-la para sempre. Se o preço fica baixo demais por muito tempo, os mineradores menos eficientes desligam as máquinas, a oferta de moedas novas diminui e o sistema se reequilibra. É um ciclo de autoajuste constante, sabe? Ok, o cenário parece bem assustador. O sistema parece manipulado. Então, a pergunta é: como sobreviver a isso? Bom, agora é hora de falar de estratégia. O contraste aqui é gritante. De um lado tem quem investe o que não pode perder, movido pela ganância, e acaba vendendo lá no fundo do poço. Do outro lado, quem entende o jogo, aloca pouco capital e usa as quedas como uma oportunidade. A grande diferença não está na inteligência não, está na disciplina e na gestão de risco. Agora, o que é bem interessante aqui é a estratégia prática. Em vez de tentar adivinhar qual vai ser o fundo, a ideia é construir uma estrutura de entrada. Com essa estratégia da escadinha, as quedas de preço, que causam pânico na maioria, se transformam em euforia de compra para quem está preparado. A emoção é tirada da equação e a matemática assume o controle. E aqui, olha só, os mandamentos do sobrevivente. Primeiro, nunca usar alavancagem. É isso que te torna invisível para os caçadores. Segundo, guarde seus ativos numa carteira própria. Isso te torna soberano. Terceiro, foque no protocolo, na tecnologia, não no preço. Isso te dá convicção. E por último, mas não menos importante, paciência. É a arma principal para que a estratégia de longo prazo realmente funcione. Isso tudo nos leva a essa reflexão final.
Se os fundamentos do Bitcoin, a rede, o código, a escassez matemática, não mudaram nada, então as quedas de preço são só um teste de convicção, uma mudança de percepção movida pelo medo. A questão que fica é: o que tem valor real, o protocolo ou o pânico do momento?